bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar aí desse jogo polêmico de Vingadores. Sim, você gostou? Comenta aqui embaixo se você gostou ou não e coloque o motivo do porquê você não gostou ou porquê você gostou. Porque eu sei que está em um grande conflito entre os fãs. Então, bora para o vídeo! É isso mesmo, galera, a gente tem aí um episódio assim meio que diferente em relação a um game. Isso por quê? Por que eu tô falando episódio diferente? A gente considera que, sim, existe um multiverso. Isso é fato nos quadrinhos. E o que me fez assim aceitar diversas vezes mudanças de personagens, mudança de surgimento de um novo personagem, aquela origem, né? História de origem, mudança de origem e tal, aquela coisa, foi o fato de eu considerar tudo um multiverso. Então a gente poderia considerar que os quadrinhos é um universo, os filmes é outro universo e a série é outro universo. Consequentemente, a gente tem os games, que também é um outro universo. E assim, eu sempre sonhei em ter um jogo dos Vingadores, um jogo decente. A gente já teve um jogo do Homem de Ferro, que não ficou lá grandes coisas, mas a gente já teve jogos dos Vingadores há muito tempo atrás, ainda no Nintendinho, né, 8 bits e tal, aquela coisa toda. E acaba que sim, a gente tem uma visão de que para ter um jogo decente, a gente precisa de gráficos decentes. E uma das maiores críticas que eu vi em relação ao lançamento do trailer do jogo foi exatamente o fato dele não ser assim um designer que a galera conhece. Eu vejo isso como uma possibilidade bacana. Por quê? Como vocês sabem, o maior problema em relação a você ter um personagem para um filme, por exemplo, vamos colocar aí o Robert Downey Jr. Para ele ser o Homem de Ferro do primeiro filme do Homem de Ferro até esse último filme dos Vingadores, o salário dele só foi aumentando. E isso faz com que, às vezes, fique impossível de manter um ator durante muito tempo em um personagem. Porque o salário aumenta, ele sempre pede mais, devido ao sucesso ele quer mais, e assim por diante. E assim, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que é justo o cara ganhar pelo trabalho que ele está fazendo. E ganhar bem por isso. Porque, vamos colocar assim, o sucesso de Homem de Ferro, na minha opinião, não é só dos efeitos especiais, não é só do roteirista, não é só do diretor. É sim do ator que interpreta o personagem. Porque as pessoas, quando olham pro Robert Downey Jr., falam, ele é o Homem de Ferro. Por quê? O cara interpretou tão bem o personagem que é como se ele fosse o personagem mesmo. E isso faz com que as pessoas comecem a questionar quando sai alguma outra mídia e o personagem é diferente. Como a gente tem aí o exemplo do game. Muita gente está criticando que o designer dos personagens são completamente diferentes do designer do filme. E é aquele negócio, eles poderiam ter chamado os atores para ser os modelos e eles modelar os personagens baseados nos atores? Poderia, mas aí não justificaria ter uma história diferente. Sim, porque o game vai ter uma história diferente. O game vai focar em uma história completamente alternativa aos eventos de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Porém, vai ter um primeiro incidente, que é a parte principal lá do trailer, mostra que eles estão inaugurando o seu novo QG lá na Costa Leste. E quando eles estão inaugurando esse QG, acaba que sofre um atentado onde um grupo terrorista está tentando pegar a fonte de energia secreta da nave. E assim, na minha opinião e por algumas especulações, seria talvez até o Tesseract, que não seria uma joia do infinito. Mas é aquele negócio, pode até ser uma joia do infinito, vai saber. Aí acaba que nesse incidente eles acabam defendendo muito bem sua nave, seu quartel-general e tal, mas nesse incidente parece que o Capitão América morre. E quando o Capitão América morre, meio que os Vingadores se separam e 5 anos depois, cada Vingador no seu lugar, eles têm que se juntar novamente contra um novo inimigo. Cara, eu achei sensacional a pegada, a história e tudo mais. Concordo que o design dos personagens não tá 100%, mas assim, eu não considero que os personagens deveriam parecer
com os personagens do filme. Eu considero que o jogo conta uma história completamente diferente do filme, que nos abre possibilidades deles criarem DLCs, criarem outras histórias, criarem várias coisas pra gente. Inclusive fazer um multiplayer sensacional, onde a gente pode selecionar um vilão ou um herói e assim a gente lutar. Bem parecido com o que a gente teve no DC Universe, eu acho, online, alguma coisa assim, que a gente poderia montar os nossos personagens. Então eu acho que seria interessante eles criarem até esse modo multiplayer. Porém, se eles baseassem nos filmes, eles teriam uma história pré-programada. Então eles não poderiam aproveitar. Já não tendo esse embasamento de filme, eles podem criar qualquer história, basear em qualquer quadrinho, criar novas e novas DLCs. Por exemplo, agora eles têm as missões solos, então eles vão lá, trabalham solos, aí eles se unem nos Vingadores novamente, e assim eles buscam missões de Vingadores e tal. Então eu acho que assim, o jogo tem tudo pra dar certo. Porém, eu concordo que o design dos personagens poderia ter sido um pouquinho melhor. Assim, a Cinematic lá, a gente não viu o gameplay, mas o CGI tava meio, sei lá, eu acho que eles poderiam ter trabalhado muito mais. Até mesmo porque a gente já tem muitos jogos aí com um aspecto muito mais realista. Mas de qualquer forma, vamos ver como que vai ser daqui pra frente. E aí, o que você tá achando desse game de Vingadores? Você gostou? Não? Coloca aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!